propulsão por levitação magnética. Mas eu creio que o professor Richard está pensando mais em transporte urbano dentro das cidades, para carga, que a gente apoia totalmente esse projeto também. Nos carros de passageiros, temos aí tudo que um trem tem no mundo: circuito fechado de TV, sistema de prevenção, detecção e combate a incêndio, sensor de descarrilhamento, informação ao passageiro, multimídia, ar-condicionado, os motores, como eu falei, de corrente alternada, com recuperação de energia de frenagem, como se fosse um KERS aí da Fórmula 1. O gangway, que é a passagem, aí vocês veem no VLT, a passagem, quer dizer, não tem uma parede frontal, os carros não são, eles são abertos, você passa de um carro para outro. A operação driverless sem condutor e o sistema CBTC. Nós já temos 2 sistemas sem condutor em São Paulo, a linha 4, que é operação privada, e agora o monotrilho da linha 15 em São Paulo. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se o VLT daqui, não, o VLT daqui tem condutor. Nós até trabalhamos na regulamentação junto ao Denatran, tem condutor, que é inclusive habilitação com carteira de habilitação D. Mas a tendência é de não termos condutores e termos o vagão, o carro em operação driverless, como é em muitos lugares do mundo, tá? Aqui alguns exemplos: o metrô de São Paulo e o metrô Distrito Federal, fabricados pela Alstom na Lapa, o metrô REC Recife e BH, fabricados pela CAF em Hortolândia, em São Paulo. E aqui eu vou mostrar a modernização das linhas 1 e 3 do metrô. O metrô, esse ano, está fazendo 42 anos de operação em São Paulo. Esses carros foram fabricados pela Mafesa e pela Cobrasma há 35, 40 anos, mais ou menos. E nós fizemos uma proposta desses 588 carros, que já está terminando, só não termina esse ano por restrição orçamentária do metrô, de fazer a modernização. Ao invés de destruir esses carros, fazer a modernização. A gente consegue debulhar todo o carro, manter a estrutura de aço inox. Normalmente ela não tem defeito, se tiver algum defeito de trinca é recuperado. Mantemos parte do truque, fazemos reforços na parte superior e na parte lateral da caixa para colocação de ar-condicionado. Colocamos piso mineral, fazemos novas máscaras, novas estruturas, e o resultado é esse: um carro de antes e um carro depois. Esse carro, se você entrar num carro novo ou modernizado, não se sente diferença nenhuma. E o preço de 60%. A tendência não, eu diria, o ideal, segundo analistas, é que você consiga fazer 50% do preço, mas até 60% do preço de um novo vale a pena recuperar. O metrô do Rio tem uma frota de 182 carros, também de mais de 30 anos. A direção do metrô resolveu fazer uma concorrência pedindo as 2 propostas de modernização ou de troca da frota. Então, estão para decidir se vai ser uma parte ou outra. Lá em Belo Horizonte, em Porto Alegre, há um mercado. Então, aquilo que eu mencionei: vagão, locomotiva, carro de passageiro, o que a indústria puder fazer, efetivamente vai fazer. E aqui tem críticas, né? Lá em São Paulo, o Ministério Público fez o metrô parar por 3 meses as fábricas, porque eles calcularam errado, que na época era 60%, e hoje, como o preço do carro novo, por escala, caiu, eles disseram que hoje não era mais 60%, era 80% do valor de um novo. Realmente, 80% não valeria a pena, mas o vale é o contratado anteriormente. Claro, se você for comprar hoje, com 80%, compra o novo, realmente. Mas não que isso possa comprometer o resultado de um projeto de quase 600 carros. Depois o metrô acabou, depois de 3 meses, voltando, e hoje a gente está conseguindo terminar esse lote, mas é uma questão de Ministério Público, mas aí muito, eu diria, política a coisa, lá em São Paulo, em termos de partido, contra o governo estadual de São Paulo. Aqui os trens metropolitanos da CPTM, feitos pela CAF, a Hyundai Rotem, lá em Araraquara, já está fazendo não só o metrô de Salvador, mas o CPTM também. Esse é o da Supervia, feito pela Alstom. Eu vou falar primeiro desse, para depois me deter um pouquinho aqui. O Transurb de Porto Alegre, feito pela Alstom também. Esse da Supervia, a Alstom desenvolveu um projeto e entrega em 1 ano, foi um tempo recorde. Se os senhores forem ver o carro na Supervia, há uma extrema satisfação
desse carro. A Supervia comprou com recursos próprios, ao passo que o governo do Estado do Rio de Janeiro comprou, a partir de 2009, fez uma concorrência internacional. Isso nós dissemos a todo o tempo e falamos ainda agora, que nessa concorrência internacional o Banco Mundial dava prerrogativa para o tomador de empréstimo, que era o governo do Estado do Rio de Janeiro, de comprar com preferência nacional. Ou seja, poderia comprar da indústria nacional com 15% a mais. A diferença, que ainda dizem hoje que é muito maior, seguramente isso está registrado em todos os documentos, foi de 13%, ou seja, nós não teríamos dado massa crítica para o chinês para fazer 120 carros e vir depois como eles vieram na próxima concorrência. Na próxima concorrência, de 240 carros, a Alstom, que tinha perdido, baixou o preço dela, só que os chineses baixaram mais. E naquela época, e a diferença foi 19%, naquela época o governo federal deu uma margem de preferência que o governo federal usou para o parque equipamentos, e o governo do Estado do Rio não quis usar, senão nós teríamos ganho o segundo lote com 19%. Resultado, tem 360 carros chineses na Supervia, com péssimo desempenho, ou o desempenho está melhorando, mas seguramente, e esse governo não vai estar mais aqui daqui 10, 15 anos, não vai ser como em São Paulo ou aqui no Rio, com 40 anos você poder recuperar. Porque, pasmem, os carros chegaram com aço inox enferrujados. Né? Então, não é que não sejam de carro inox, de aço inox, até são, mas de baixíssima qualidade. Então, quando vocês forem fazer uma revisão daqui 15 anos, esse governo não vai estar mais aqui, você não vai fazer recuperação, vai ter que jogar fora. Esse é o resultado. E, por último, compraram mais 48, também na Secretaria de Transporte, e aí o chinês com 48, para o chinês não vale a pena, né? Aí aumentou 20% o preço. E aí a Alstom ganhou, então a Alstom, além de fazer os 80 para a Supervia, está fazendo os 48 para a Central, para esse projeto da Supervia. Essa é a história daqui do Rio de Janeiro, que é o único estado do país que não fez compra de produto nacional. Eu mencionei aqui Recife, Salvador, Fortaleza. Fortaleza tem os trens antigos da Itália, da Ansaldo. Alguém? Desculpa. Da Ansaldo, mas São Paulo tem comprado, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte. Agora o Rio de Janeiro, infelizmente, não está comprando. Os VLTs, tração elétrica, que é o Baixada Santista, feitos pela Tetrans aqui em Três Rios, com tecnologia Vozo alemã. Esse é o VLT aqui do Rio, VLT Carioca, feitos pela Alstom, como eu falei. E esse é um genuíno nacional, da Bom Sinal, lá de Barbalha do Ceará, feito em tração diesel hidráulica. E ele abastece todo o Nordeste brasileiro e já está chegando aqui na Supervia, tem propostas para isso. Os monotrilhos, esse da esquerda já é um desenho, já é uma fotografia fabricada em Hortolândia pela Bombardier para a linha 15 da Zona Leste de São Paulo. Esse ainda é uma figura da Escome, que tentou fazer aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, não deu certo. Inaugurou, lançou a pedra fundamental de uma fábrica também em Taubaté para monotrilho, para a linha 17 e 18 de São Paulo, e fabricará esses carros no Brasil. Quer dizer, fez uma tentativa com um fabricante no Brasil que não deu certo, mas ela própria vai fazer. No início, fatalmente vai importar alguns carros, como é praxe, e depois vai começar um sistema de PNP, que é a nacionalização progressiva junto com o BNDES. E esse é o aeromóvel. Esse não só o fabricante nacional, como o projeto genuinamente nacional. Eu falei em propulsão diesel, diesel hidráulica, diesel elétrica, elétrica. A propulsão é a ar. Então, abaixo da linha do trilho, você tem um ventilador, um túnel que você insufla ar através de ventilador, acionado por energia elétrica, com consumo baixíssimo, e é um leme invertido e você aciona por ar. Tá? Isso funciona no trecho de Porto Alegre, do aeroporto Salgado Filho, até a estação aeroporto da Transurb, de 1 quilômetro. Tá? Fabricado pela Tetrans aqui em Três Rios também. Inclusive, toda essa estrutura
em fibra de vidro, e eles fizeram uma fábrica de fibra de vidro para fazer não só as máscaras, que são em fibra, mas também o próprio carro. Então, eu falei aí de Barbalha, lá no Ceará, Lapa, Hortolândia várias vezes, São Paulo, Taubaté, Três Rios. Então, é a indústria nacional que está fazendo efetivamente. E tem um chinês aí no meio. Tá? Esses são 3 regionais elétricos, tecnologia disponível, os nossos associados têm a tecnologia. Esse aqui são casos aqui da Siemens, da Alstom. Esse é o pendolino da Alstom, ele faz as curvas, isso é para você não ter que revitalizar a via muito, quer dizer, você mantém algumas curvas, porque ele consegue fazer com média velocidade as curvas com esse movimento pendular que ele tem. E a tecnologia diesel também, quer dizer, nossa brasileira aqui da Bom Sinal, também esse é o CIB da CAF, que é o similar ao pendolino, esses casos aqui são da Bombardier. E não podia deixar de falar do trem de alta velocidade. Um projeto, infelizmente, mal formulado, mal vendido pelo governo. Na minha concepção, São Paulo, Rio de Janeiro, é que eles tentaram pôr Campinas, porque Campinas até São José dava uma renda maior, uma receita maior. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, para mim, é como Tóquio, Osaka, 400 quilômetros. Não tem, acabou a linha aérea de Tóquio a Osaka com trem de alta velocidade. Não que a gente queira acabar com o transporte aéreo entre São Paulo e Rio, mas vai fazer uma viagem São Paulo e Rio de Janeiro e vai comprar na véspera e vai pagar R$ 1.200 cada perna. Esse é o resultado de não ter concorrência. Tá? Então, nós temos um AGV da França, da Alstom, o KTX da Coreia, esse já está na versão KTX 2, é uma tecnologia original da Alstom, que foi comprada pela Coreia, pela Hyundai Rotem, e desenvolvida através de tecnologia própria lá da Coreia, como nós vamos ter aqui o nosso INPF, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias, que está sendo desenhado pelo DENIT, e que vai ser um instituto privado, tem lá na Coreia, tem em todos os lugares do mundo, e lá na Coreia foi desenvolvida uma versão atualizada do projeto da Alstom. O Ares é da CAF da Espanha, o Velar é da Siemens da Alemanha, e o Zephyr é da Bombardier. Esse aqui é o modelo lançado há 1 ano e meio na Europa para 380 km por hora. Componentes nas nossas rodas ferroviárias de aço microligado, já falei em 2 fabricantes. É outra característica da indústria, não adianta você fazer um negócio para comprar mais. Nós conseguimos dobrar a vida útil das rodas com aço microligado da MRS. Lá em Carajá já dura 1.200.000 quilômetros cada roda. Aqui na MRS durava 300 por causa da serra, né? Descer a serra, daqui principalmente pela ferrovia do aço, mesmo subindo pela linha do centro, mas conseguimos dobrar de 300.000 para 600.000 fazendo isso. Então, quer dizer, você vende menos, talvez, mas vai permitir com que a ferrovia cresça e comece a comprar, porque ela cresce o transporte dela. Tá? As fixações de metrô com atenuação de ruídos e vibrações, e os dormentes, que nós temos aí, o de concreto, de aço, de plástico, temos o de borracha, que está em fase experimental, que privilegiam o meio ambiente. Por último, aí, aqui os truques, mostrar aí o que é uma roda, o rodeiro, o truque, as molas, todos os componentes fabricados pela cadeia produtiva local. E os materiais para via permanentes, esses são dormentes de concreto, grampos de fixação. Então, essa é uma primeira parte da nossa apresentação para mostrar a pujança da indústria ferroviária brasileira. Pujança em termos de capacidade de produção, em termos de tecnologia, em termos de preço também. Nós sofremos aí com a importação dos chineses. Nos vagões, que o nosso índice de nacionalização é quase 100%, nós tivemos pontualmente uma importação da China, feita pela Vale, para nós, quando nós não tínhamos capacidade, nossa capacidade era 3.000, a Vale já tinha comprado a capacidade, ela importou 1.100 vagões da China. Também outro problema, né? Nós tivemos lá na Max, eu falo muito da Max, que eu sou diretor ainda da Amistad Max, nós tivemos que fazer o tratamento dos engates, tratamento térmico dos engates. Os engates vieram sem tratamento térmico na China. É outro problema.
Quer dizer, tem coisas boas na China, você precisa comprar certo, né? Os trilhos que dizem que da Valec, que vieram trilhos com dureza menor, é porque compraram de uma Pangang que é uma baixa qualidade. Agora, pega e paga o preço certo por uma Pangang também de alta qualidade, você vai ter. Agora, grampos de fixação, você tem grampos de fixação que são materiais aqui de segurança, e lá na CPTM nós já conseguimos eliminar os chineses. Os grampos simplesmente, você instalava e eles trincavam. Né? Então, quer dizer, esse é o nosso problema. Quer dizer, pode vir coisa de fora e vem coisa de fora, mas só que tem que vir coisa boa também. E agora eu vou falar um pouquinho da expansão da malha ferroviária brasileira, tanto a de carga quanto a de passageiros. Esse é um quadro que eu gosto de mostrar. Pelo Ministério do Transporte foi atualizado até 2007, mas nós fizemos uma avaliação aqui ao longo do tempo. Na década de 70, a gente investia, em média, 1,8% do PIB, em todos os modos de transporte e infraestrutura de transporte. Aí vejo as 2 décadas que eu menciono lá. É o mesmo reflexo dos nossos vagões e locomotivas. 0,6, 0,2. Começo do século, aumentou para 0,4. A previsão para essa década, tirando a crise atual, que eu não sei até quando ela irá, esperamos que no ano que vem a gente já comece a recuperar a economia, a previsão é de 1,6, dos quais 0,6% para ferrovias, sendo mais ou menos metade, 0,3% para carga e metade para passageiro. Isso a gente não tem segurança, porque a gente já perdeu 2 anos seguidos e pode perder um terceiro agora, então talvez esse número não se confirme. Mas nós já estamos quase conseguindo chegar à melhor média nossa da década de 70 de novo. Agora, os nossos grandes parâmetros de BRICS, Índia, China, Rússia, África do Sul, é de 5 para cima. Quer dizer, então, o que a gente chegava ao melhor número nosso, a gente está 3 vezes menor do pior número deles. Tá? Na parte de carga, investimentos privados que estão em execução, a Transnordestina Logística, que pertence à CSN, uma das concessionárias, são 1.728 quilômetros, desde o Piauí e de Eliseu Martins até Suape, e uma parte de Salgueiro subindo para o Porto de Pecém, previsão 2017. Essa ferrovia está sendo executada há muito tempo, tem iniciativa privada, ela demorou muito para equacionar na parte financeira, teve problemas de desapropriação, problemas de licenciamento ambiental. Talvez nada justifique o atraso, mas, de qualquer forma... Aliás, os atrasos, as nossas ferrovias, elas demoram muito para construir. Isso é sem sombra de dúvida. É a falta de projeto, que nós estamos discutindo um pouco antes da nossa apresentação aqui, falta de projeto executivo, é o problema do licenciamento, da desapropriação. Bom, de qualquer forma, nós temos aí, no caso da Vale, de Carajás, que a nova província mineral está na Serra Sul, é um projeto que hoje está sendo duplicada. A ferrovia tem 900 quilômetros, mas ela já, com os pátios normais, ela já tem 300 duplicados. Está sendo duplicada na sua totalidade, e tem uma ferrovia nova que liga essa ferrovia de Carajás à Serra Sul, que é essa nova província mineral. A Vale escorregou 1 ano só, com toda essa crise que está passando, o preço do minério do jeito que está, era para terminar esse projeto em 2018, em novembro agora já começa a tirar, e a previsão é tirar 30 milhões por ano, sendo 90 milhões no total dessa nova província mineral. E a Vale, nesse ano de 2019, ela vai estar fazendo 450 milhões de toneladas. Hoje ela está com 340. Por 5, 6 anos, ela ficou mais ou menos estagnada no 300, subiu agora há 2 anos. Ela continua, mesmo com o preço do minério baixo, continua fazendo maiores volumes. E ela está conseguindo colocar. Tanto é que o ano passado fez um recorde, 340 milhões de toneladas, e esse ano ela deve repetir o número. Tá? Mas a previsão é que em 2019 a gente esteja fazendo 450 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é compra de vagão, compra de locomotiva, material de via permanente e tudo mais. Tá? Do governo, nós temos a Norte-Sul, já concluída entre Palmas e Anápolis, já operacional, mas não em escala comercial. Entre Anápolis e Estrela do Oeste, 680 quilômetros,
a previsão para o ano que vem já tem 90% concluídas. Eu vou falar um pouco mais para frente nos programas como é que isso vai acontecer para ir para a iniciativa privada, para a concessão. A FIOL, infelizmente, com a questão do minério, nós temos essa ferrovia dividida em duas partes. De Caetité, que é uma província mineral, até o Porto de Ilhéus, 500 quilômetros, já tem 40% feito, mas com a queda do preço de minério, o Cazaquistão, que é dono dessa mina, não está dando mais ênfase. Então, a ferrovia está parada nesse ponto. E para cima, até Barreiras, que é uma província agrícola, mal começou. Então, é uma ferrovia que, infelizmente, estava no PIO 1, estava no PAC, no PIO 1, no PIO 2, e ela não foi para diante. O Instituto de Engenharia em São Paulo, ele tem duas sugestões que nós fizemos para o Eduardo Parente. Tá? A série da Promologística, onde o Eduardo era presidente até ele ir para o governo no PPI, que é a Secretaria Executiva do ministro Moreira Franco. É que, como o Porto de Ilhéus não existe ainda, ele está só no papel, e é um porto difícil de fazer, e foi tumultuado a decisão para isso, o Instituto de Engenharia, um grupo ferroviário que nós temos lá em São Paulo, propôs que de